Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 13, que diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de em todo tempo fazer o bem. No jardim do Éden, o homem foi colocado para viver eternamente, Rafa. Inclusive, um dos itens que Deus colocou no Éden foi a árvore da vida. Então, se o homem não pecasse e o homem comesse da árvore da vida, por certo viveria eternamente. Depois da queda, nós temos o homem tendo o tempo de duração da sua vida reduzido. E aí em Gênesis 5, 27, fala que o homem passou a viver próximo de 1000 anos. Matusalém viveu 969 anos. E a Bíblia diz que a história da humanidade teve o seu curso, mas por ocasião da afetação da queda na trajetória humana, a vida do homem reduziu um pouquinho mais. E na geração antediluviana, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus disse: os dias dos homens na terra serão de apenas 120 anos. A palavra de Deus diz que depois que o Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi plantar uma vinha, mas ele se excedeu e embriagou-se, e mesmo após o dilúvio, a trajetória humana foi afetada pelo pecado. E aí então, em decorrência disso, Deus reduziu um pouco mais o tempo de duração da vida do ser humano nessa terra. E nós temos o Salmo 90, verso 10, que já foi lido aqui, o verso 12. No verso 10, diz que os dias do homem serão 70 anos, e alguns, pela robustez, durariam até 80 anos, mas o que passar disso será cansado e enfado, canseira e enfado. Ainda, a palavra de Deus diz que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E então, na carta de Tiago, nós temos uma descrição bíblica, ainda reduzindo um pouco mais o tempo da existência humana. Em Tiago 4,14, Tiago diz, inspirado pelo Espírito Santo, que na verdade a vida humana aqui nessa terra não é eterna. A vida humana não é de 1000 anos. A vida humana não é de 120 anos. A vida humana não é de 70, 80 anos. Tiago diz que o que é a vida humana? A vida humana é uma névoa. A vida humana é um vapor. A vida humana é uma neblina. Já que hoje nós estamos comemorando um aniversário, então nós estamos alegres por um lado, porque Deus tem dado vida ao seu servo. E já que você faz aniversário no mês de dezembro, o mês que se convencionou pela tradição cristã ser o mês do aniversário de Jesus, sem discussão teológica se Jesus nasceu ou não em dezembro, provavelmente não, mas convencionou-se desta forma. Então esse mês é um mês da gente pensar em aniversário, em Natal, em nascimento. E pensando em nascimento e Natal, nós somos obrigados a refletir a respeito da efemeridade da vida, a respeito da brevidade da vida. A vida passa
rápido, a vida passa ligeiro. Se nós lermos alguns conteúdos dos livros poéticos da Bíblia, nós vamos perceber que, na verdade, as ilustrações que a Bíblia usa, as imagens, as analogias, para ilustrar o tempo de vida nosso aqui, nesse mundo, deixam claro que, na verdade, o nosso tempo é muito breve. Sabe o que eu fiz hoje de manhã, Rafa? Eu fui convidado por uma amiga a ir na casa de um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele faleceu. E eu fui lá hoje na biblioteca dele, com a, claro, determinação das filhas, buscar os livros. E quando eu estava lá tirando os livros, eu vi quantas condecorações, quantos elogios, quantas cartas, quantos prêmios. Ele deixou um legado extraordinário, mas ele partiu, ele foi embora, a história dele passou, e agora vem as gerações futuras para escrever sua própria história. A vida é breve, a vida é curta, e já que ela é breve, ela é curta, qual é a reflexão que nós devemos fazer? É como nós vamos aproveitar a nossa vida. Como é que você vai gastar os seus dias? Como é que você vai investir o tempo da sua existência? E aqui, na minha breve participação, eu queria deixar uma sugestão para você. Gaste os dias da sua vida para fazer o bem. É isso que diz 2 Tessalonicenses 3:13. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se é que nós vamos viver 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50, 60, 70, 80 anos, não importa que os nossos dias sejam marcados pela feitura, pela produção, pelo legado de fazer o bem. Deus conta com cada um de nós aqui para deixarmos um legado de bem. Faça o bem. Faz o bem para a sua família. Como é que eu faço o bem para a minha família? Cumprindo o meu papel. O marido amando a mulher servindo o marido. Como é que eu faço o bem? O filho honrando os pais e os pais honrando os filhos. Eu vou fazer bem dentro da minha família. Que cada um de nós viva para fazer o bem para a igreja. E como é que eu faço bem na igreja? No trabalho do Senhor, cantando, pregando, ensinando, escrevendo, evangelizando, operando missões, servindo, louvando a Deus e deixando que a obra de Deus exale o bom perfume de Cristo através da minha vida. E se nós servirmos a igreja, nós poderemos nos apropriar de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será vão no Senhor. Como é que eu devo viver? Fazendo bem para minha família, fazendo bem para a igreja, fazendo bem para a sociedade, exercendo a solidariedade, exercendo a caridade, exercendo a filantropia. A filantropia não é apenas do político. A filantropia é um dever, é uma missão, é uma vocação de cada um de nós, porque esse chamamento de Deus é para todos que são filhos de Deus. Nunca vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem cuidando do pobre, cuidando da viúva, cuidando do órfão, cuidando do estrangeiro, cuidando do ignorante, cuidando do enfermo, cuidando do caído, cuidando do desanimado, cuidando dos mal-amados, cuidando dos segregados, dos excluídos, dos marginalizados. Eu gostei, Rafa, de vir aqui para ouvir Quarteto Alfa cantando. Que maravilha, pastor Edivaldo, Deus abençoe.
Gostei de ver os meus amigos, mas eu gostei do pastor Adriano puxando a fila aqui, contando testemunhos. E sobretudo o que nos salta aos ouvidos é esse testemunho de serviço, de cuidado, de bem-querer do outro. Que Deus te conserve assim, em nome de Jesus. Nós devemos fazer o bem, essa é a chamada de Deus para nós. Agora, esse bem, esta obra de fazer o bem, não pode ser displicente, não pode ser de forma irresponsável e diferente, não. Nós devemos atribuir qualidades a esse fazer o bem. E quais são as qualidades que nós devemos atribuir ao fazer o bem? Primeiro, cada um de nós deve fazer o bem de forma discreta, como nosso Senhor Jesus falou: aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo. Nós não estamos aqui para pirotecnia, porque as nossas obras vão em nossa frente, e as nossas obras gritam, ecoam, aleluias, a graça de Deus, o amor de Deus que está em nós e que se revela através das nossas boas ações. Faz o bem e fique tranquilo, Deus proclamará o seu nome, Deus tornará o seu nome popular, Deus jogará o seu nome no ouvido e no coração de quem quer que seja. Faça o bem de forma discreta, faça o bem de forma alegre. Fazer o bem de forma alegre é não ficar com o coração pesado, é não ficar com o coração, aleluia, sopesado, amargurado, porque fez o bem. Tem gente que tem vontade de doar, mas quando doa sente o peso da perda, sente o peso da ida. Não, Deus quer que nós, cada um aqui, dê qualidade ao seu fazer bem. E nós damos qualidade ao fazer bem quando nós fazemos de forma alegre, contente. Essa mesma euforia, esse mesmo calor e esse mesmo fervor que há em nós aqui nessa festa, deve haver em nosso coração. Cada vez que ajudarmos, cada vez que socorrermos, cada um precisa ter prazer no fazer o bem. Terceiro, nós devemos fazer o bem de forma desinteressada. O bem não pela recompensa, o bem não pela propagação do nome, o bem não pela imagem, o bem pela sua própria natureza. E qual é a própria natureza do bem? Ele mesmo. Eu faço o bem não porque ele vai me retornar, eu faço o bem não porque isso de alguma forma vai voltar de forma em alguma contraprestação, mas eu faço bem porque essa é a minha natureza. Aí eu gosto, Rafa, de uma historinha. Diz que o mestre estava com um discípulo e ele vê uma serpente, e a serpente está entrando no fogo. Aí o mestre pega a serpente e vai jogar fora. A serpente vem e morde, envenena o mestre bate. Aí a serpente vai de novo sentindo o fogo. O mestre de novo pega a serpente e livra do fogo. Aí o discípulo vê depois de 3 vezes: ô mestre, para de fazer isso, o senhor não está vendo que toda vez que o senhor pega a serpente, ela está indo para o fogo, deixa ela ir. Se ela quer morrer, o problema é dela. Uma serpente a menos no mundo, deixa ela. Aí o mestre olhou para ele e falou: calma, filho, cabeça quente, já tomou água hoje? Calma. Sabe por que ela morde? Ela morde porque essa é a natureza dela. E você sabe por que eu faço isso, que eu faço defendendo-a? Porque essa é a minha natureza. Não se pode fazer o bem de forma interessada, buscando recompensa. Não, nós fazemos o bem pela natureza do próprio bem e pela natureza de Deus que está em cada um de nós. E em último, que cada um de nós faça o bem de forma a servir o Senhor com isso. Por isso eu quero terminar a minha palavra aqui dizendo: Rafa, você tem feito muito bem. Tem feito bem a sua esposa, sua família, tem feito bem aos seus amigos, tem feito bem aos pastores, por isso que muitas autoridades eclesiásticas estão aqui. Tem feito bem a essa cidade,
que você nunca se canse de fazer o bem, porque vai chegar um dia que vai se cumprir Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e lá, naquele grande e maravilhoso dia, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu gosto muito da frase do Richard Baxter, quando Baxter diz assim: fique em paz, enfrente todo vento contrário, porque quando chegar naquele dia glorioso, que você se encontrar com o seu Deus, Ele soprará do seu espírito na sua face, e a menor brisa do sopro de Deus apagará de você todas as lembranças dos ventos contrários que você enfrentou na sua vida. Por isso, cada um de nós aqui, assumamos o compromisso de no ano de 2023 e nos anos que se seguirem a nossa história, deixarmos um legado de quem faz o bem, em nome de Jesus.